Olá, eu sou Julião Batista e você está assistindo o FolhaCast, podcast da Folha de Dourados. Estamos aqui no Estúdio Nexus 5.0, recebendo o deputado federal e pré-candidato ao mesmo cargo, Geraldo Rezende. Esse é mais um episódio do especial Eleições 2026. Tudo bem, deputado? Tudo bem, bom dia Bom a dia. todos vocês e aqui me colocando à disposição para fazer as respostas dos questionamentos que a Folha possa ter. Deputado, o senhor é um nome muito conhecido, não apenas aqui em Dourados, né? Mas também no estado de Mato Grosso do Sul, né? Tanto pelos mandatos, né, enquanto deputado, parlamentar, mas também enquanto secretário de saúde, num período muito crítico da saúde pública, né, nacional e internacional, que foi a Covid-19. Né? Mas, antes de mais nada, existem aquelas pessoas que não conhecem a trajetória do Geraldo Rezende. Então, se o senhor puder explanar um pouco quem é o Geraldo Rezende, de onde veio, contar sua infância e chegar até mais ou menos onde nós estamos atualmente. Geraldo Rezende é um vencedor, é um lutador que conseguiu superar os vários desafios da vida, isso para ser hoje deputado federal, médico e, acima de tudo, de ter um quantitativo de mandatos que possa, de fato, dizer que está sendo aprovado pelo conjunto da população. Veio de Minas Gerais, a circunstância à época fez com que meu pai e minha mãe adotassem o Mato Grosso para ser a terra da esperança de vida, de mudança da vida para 12 filhos. Viemos morar aqui no bairro periférico da Dourados de então, última casa, na última rua do Jardim Santo André. Não existia o Jardim Água Boa, que é o maior bairro de Dourados, e dali eu comecei a sonhar. Comecei a sonhar em ser médico, conheci depois de ter realizado as mais humildes profissões. Fui engraxate, vendedor de fruta, picolezeiro, fui também, aprendi o ofício de gráfico, trabalhei aqui nos jornais de Dourados, inclusive na Folha de Dourados, na época de Teodorico Luiz Viegas, e fui a Campo Grande para poder fazer vestibular e depois Brasília e, enfim, passei no vestibular de medicina na Universidade Federal do Ceará. Cursei meu curso de medicina, retornei a Dourados, fui depois a Ribeirão Preto, onde fiz especialização em ginecologia e obstetrícia, e voltando a Dourados, atendi a milhares e milhares de mulheres da cidade de Dourados e dos municípios vizinhos, e depois que optei também em fazer política, fui vereador, deputado estadual e sou deputado federal por 6 mandatos, e em alguns intervalos dessa atividade enquanto parlamentar, fui secretário de saúde, e você há pouco rememorou uma passagem das mais vitoriosas que eu tenho ao longo da minha vida, foi enfrentar a tragédia sanitária que abateu sobre todo o planeta, que foi a Covid-19, que eu estava no comando aqui em Mato Grosso do Sul, e junto com nossa equipe, junto com, com o governo do estado, junto com as prefeituras, junto com os secretários municipais de saúde, nós conseguimos mostrar ao Brasil que era possível enfrentar e vencer a Covid-19 e colocar o Mato Grosso do Sul como uma das referências do bom enfrentamento dessa doença no país. Deputado, o senhor mencionou a questão de. O senhor é médico, né, de profissão, né? O que que. Como surgiu
qual foi o estalo na vida do senhor para que o senhor fosse para a área da política? O que houve ali para o Geraldo falar assim, não, quero entrar na carreira política? Primeiro, por que que eu queria ser, por que me levou a fazer medicina, sendo de uma família bem paupérrima, e que as pessoas até faziam chacotas lá na década de 70, quando eu falava que ia fazer medicina. Porque o lugar melhor para vender picolé, engraxar sapatos, vender frutas, vender salgados, era na porta dos consultórios médicos. Tinha poucos médicos na época e ali aglomerava multidões que vinham das vilas que depois se transformaram em cidades. Vila Brasil, que transformou em Fátima do Sul, Vila Glória, que transformou em Glória de Dourados. Toda essa região aí vinham tratar suas dores, seus males aqui em Dourados. Eu consegui vencer todos os desafios e sair estudando em colégios públicos, fazer medicina. Ao retornar a Dourados, eu já tinha feito uma passagem na política através do movimento estudantil. Na época, vivíamos num regime ditatorial, um regime de exceção, e nós lutamos para conquistar a democracia no país. Derrotamos a ditadura e aí veio os governos civis. E aquela passagem na atividade política, aí a percepção que eu tive quando estudante de medicina na Universidade Federal do Ceará, deu a minha consciência que se a gente quisesse mudar a sociedade, melhorar a vida das pessoas, é através da atividade política. Como médico, você atende, resolve os problemas individuais das pessoas. Como agente político, você pode resolver os problemas coletivos de grande parte da sociedade. Isso que me impeliu e me jogou na atividade política, onde eu tenho feito, com todo esforço, muito sacrifício, muito trabalho. Tenho vários defeitos, mas eu tenho uma virtude. Eu sou um homem trabalhador e são poucos que trabalham tanto quanto eu trabalho. Fez com que eu pudesse ser vitorioso com 6 mandatos de deputado federal. E estamos aí pré-candidato para a gente verificar se vamos conquistar o 7º, além dos mandatos de vereador, deputado estadual e secretário, que foi um cargo que eu vim ocupar durante 2 períodos aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o senhor menciona que essa experiência individual, né, engraxate, picolezeiro, enfim, depois, enquanto médico, foi através de todas essas questões, né, que o senhor passou a entender a realidade da população e, consequentemente, falou, olha, agora eu preciso tentar uma mudança de fato, de forma institucional. E aí o senhor entra na política. Qual foi o primeiro cargo que o senhor disputou? Foi como vereador. Que ano que foi? Como foi essa disputa? Olha, faz algumas décadas, mas nós fomos vitoriosos em 1994, quando eu fui vereador em Dourados. O senhor 94, disputou não, 92. 92. Corrigindo. Em 92 disputei e reeleito em 96. Em 98 eu já fui eleito deputado estadual e depois 2002 até hoje Deputado federal. federal por 6 vezes. Então foi o primeiro cargo que eu disputei assim institucional, foi para vereador em Dourados. Mas antes tinha disputado as eleições dentro do movimento estudantil, lá no CA 12 de Maio, na Universidade Federal do Ceará, que é o Centro Acadêmico da Medicina, e também disputei o DCE lá e participei da constituição da União Nacional de Estudantes. Então, uma trajetória que veio do movimento estudantil, passa pelo campo social, né? Enfim, então, é uma amplitude em termos de aperfeiçoamento daquilo que o Geraldo é enquanto político.
Agora vamos falar enquanto parlamentar, né? O senhor sempre esteve no âmbito legislativo, né, principalmente. O que todo esse tempo, né? Mais de 2 décadas, né? Aliás, 3 décadas já enquanto parlamentar. O que o senhor aprendeu, assim? O que o senhor acredita que foi mais importante ali para o senhor, né? Durante todo esse período, assim, que o senhor fala assim, eu aprendi isso, é assim que se faz política. Eu aprendi a me colocar no lugar do outro. Eu aprendi durante todo esse tempo que você só é um bom político, você só muda a realidade das pessoas se você se colocar no lugar delas, no lugar de quem precisa de uma consulta médica, de um exame, de uma cirurgia, no lugar de quem precisa de uma vaga numa creche, no lugar de quem precisa momentaneamente por viver uma situação desfavorável de uma assistência social, no lugar de quem precisa do asfalto em frente à sua casa, no seu bairro, no lugar de quem precisa ter um acesso à universidade, a um emprego. Então, tudo isso fez com que eu fosse entendendo e a cada tempo se especializando e se aprimorando naquilo que é minha especialidade. Eu entendo de pessoas e eu entendo que a política pode transformar a vida das pessoas. E só vejo esse caminho e tenho trabalhado arduamente. Tenho trabalhado de uma forma que muitos questionam onde é que o Geraldo Rezende arruma tanta energia, porque eu já sou um cidadão idoso. Eu tenho 71 anos, mas confesso para você que muitos jovens não têm aptidão, não têm esse envolvimento que eu tenho para dar cabo àquilo que eu entendo que a política pode nos oferecer, que é a mudança da qualidade de vida das pessoas. Ontem mesmo nós estivemos em várias cidades. Nós estivemos aqui em Dourados, na posse do novo reitor da UFGD. E ao olhar ali, ao entorno da UFGD, eu falava, puxa vida, valeu a pena estar em Brasília, valeu a pena, há 20 e poucos anos atrás, a gente lutar para criar uma universidade. Hoje essa universidade está indo para o seu 21º ano, ou seja, indo para a maioridade. Ou seja, é uma universidade que tem feito grandes mudanças na vida das pessoas, de todos, do Mato Grosso do Sul e do país. Quando eu saio dali, da posse do reitor, e vou até Amambai, uma cidade lá perto da fronteira, e visito lá uma obra magnífica da ampliação de um hospital, que por 3 vezes já teve recursos que fez a transformação desse hospital. Até eu reportei lá que um dia eu passando na frente do hospital, eu vi uma comunidade indígena debaixo de chuva, dia de frio também, debaixo de chuva, sem inclusive um teto para poder abrigar no frio e se abrigar do frio e da chuva. Eu falei, não, isso não pode. O ser humano não pode ser tratado dessa forma. E a gente vai lá ver que, paulatinamente, aquilo se transformou num novo hospital. Saio dali e vou a Paranhos, na fronteira Brasil com o Paraguai, entregar um ônibus para transporte sanitário, ou seja, para levar os pacientes de Paranhos quando precisa demandar Dourados, ou demandar Naviraí, ou demandar ao Paraná, ou demandar Campo Grande. Aí eu falo, puxa vida, que coisa espetacular que Deus me possibilitou. E vou em Iguatemi, no mesmo dia, inaugurar uma unidade básica de saúde, que é a melhor da cidade de Iguatemi. Unidade básica de saúde da Vila Nova Esperança.
E saio dali, vou fazer um debate à noite, às 19 horas, debaixo de chuva, no frio, lá em Naviraí, tentando fazer com que aquela agente de Naviraí, os agentes políticos, prefeitos, vereadores, secretários, a sociedade de modo geral, embalem uma, abrace uma ideia e embale o sonho de construir um hospital regional naquela região. Então, eu fico assim muito feliz quando eu pego aqui a BR-463 para ir para Ponta Porã e do lado esquerdo de quem vai ver um belo hospital, Hospital Regional de Dourados. Aquilo foi uma ideia que eu abracei, junto com outros agentes políticos, mas que só saiu porque houve uma determinação desse parlamentar de cobrar insistentemente do governo estadual, do governo federal, e colocar recursos ali que possibilitou construir essa nova unidade de saúde que atende 34 municípios. Isso acontece em todo o Mato Grosso do Sul, e por isso que eu digo que eu aprendi a gostar cada vez mais de gente, mesmo que as pessoas me achem carrancudo, duro, briguento, ranzinza, mas eu acredito que todo dia eu percebo que eu tenho feito mudança na qualidade de cada um que mora e que vive aqui no Mato Grosso do Sul e no país. Deputado, o senhor mencionou, né, várias questões, e aí o que me chamou a atenção, né, foi muito a questão do senhor olhar, né, apesar do senhor ter mencionado a questão da UFGD, por exemplo, né, que é no setor da educação superior, enfim, mas principalmente na área da saúde. O senhor considera que essa foi a principal bandeira ao longo de todas essas mais de 3 décadas do senhor, a bandeira da saúde? Sim, eu tenho Médico? um apelido carinhoso. Ah, é? Se tem alguns que colocam adjetivos, que é bravo, que é briguento, que é ranzinza, Uhum. tem um adjetivo carinhoso, o deputado da saúde, o doutor vacina, o médico da vacina, enfim, isso me alegra muito. Mas eu tenho várias ações em outros setores, mas o pessoal, quando referencia O Geraldo. ao deputado Geraldo, ao doutor Geraldo, referencia alguém que tem um compromisso muito grande na área de saúde. Eu fico também muito feliz com isso, porque eu ajudei a construir a todo aquilo que está na Constituição Federal, todos os capítulos que estão na Constituição Federal, teve minha participação, como de milhares de pessoas, dentro do processo da Constituição de 1988, da chamada Constituição Cidadã, e nós ajudamos a construir o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, quem ajuda a construir tem que ajudar a cuidar. E eu tenho cuidado da saúde pública do Mato Grosso do Sul de uma forma que nenhum agente político até hoje cuidou. Então, eu fico muito feliz quando eu vou. Daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou na aldeia indígena de Dourados. Nós vamos lançar um curso lá de cuidadores de idosos. Isso me alegra demais. Ou seja, a gente vai dar um instrumento para as mulheres indígenas ter condições de poder ter um emprego decente, ganhar bem e poder contribuir na economia do lar, das suas famílias. Isso nós temos feito em vários municípios do estado. E fizemos já em Dourados, para as mulheres da periferia, e agora nós vamos fazer cursos, tanto para mulheres indígenas, como para mulheres de assentamento, porque daqui uns dias nós vamos lançar lá no assentamento de Itamaraty, lá em Ponta Porã. Depois nós vamos estar lançando outro curso de cuidador de idosos na UFGD, e vamos também celebrar parcerias aqui que possibilitam o avanço da saúde. Lá na aldeia indígena, nós estamos lá, depois de muita luta, construindo 2 unidades de saúde decentes, boas. Não é aquilo que construía no passado, que para índio tudo servia, ou seja, construía
alguns equipamentos que mostrava um descompromisso total com a qualidade de atendimento à população indígena. Lá nós vamos ter também 2 creches, 300 crianças em cada uma dessas creches. Vão ser 600 crianças que vão fazer a pré-escola, ou seja, a, a creche, dita antigamente, e que eu tenho certeza que vai sair médicos, advogados, jornalistas, professores daqui das aldeias indígenas Dourados, para poder contribuir na construção de um país diferente. O senhor está mencionando aqui uma multiplicidade de investimentos que o senhor participa aqui no estado, né? E desde 2015, nós podemos dizer, né, o senhor acompanhou, os parlamentares passaram a ter maior volume financeiro para conseguir destinar em várias áreas, né, chamadas emendas parlamentares, né, que é um montante até elevado, mas também existem muitas necessidades da população, enfim. Qual emenda o senhor considera, durante esse período, vamos pegar aí de 2015 para cá, o senhor fala assim, nossa, essa é a que mais meus olhos brilham, assim, a que mais te chama a atenção? São várias. São várias. Posso dizer para você que, primeiro dizer, olha, o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, ele detém hoje uma parte substancial do orçamento da União, para o bem ou para o mal. Ou seja, para o bem, aqueles parlamentares que a usam de uma forma adequada, para consolidar o SUS, para fazer avançar a educação, para ter uma melhor assistência social. Agora, há outros que as usam de uma forma que eu acho não republicana. Mas é muito volume de recursos na mão do Congresso brasileiro, tanto deputados federais como senadores. E daí eu acho que a gente, pela formação da gente, pelos compromissos nossos, nós podemos direcionar e fazer a mudança da vida das pessoas. Eu tive em Itaporã antes de ontem, quando eu fui lá entregar um cheque de uma emenda parlamentar de R$ 1.990.000. Para quê? Para construir uma clínica de autista. Olha, é uma situação que me deixa muito feliz e que foi aplaudido. Houve momentos emocionantes nessa entrega. Era um compromisso que eu tinha com a administração municipal de Itaporã e que eu estou cumprindo. Eu vou lá em Campo Grande, no dia 2 de julho. Agora, nós vamos entregar a obra do Hospital da Criança e do Adolescente com Deficiência, para atender as crianças com autismo, as crianças com síndrome de Down, as crianças com fissuras lábio-palatinas, as crianças que são surdas, para botar um aparelho chamado Procrear, para poder elas ouvirem, as crianças com pé torto congênito, enfim, toda essa clientela de pessoas com deficiência vai ser atendida no hospital vocacionado para esse tipo de público. Daí eu digo para você, olha, onde eu vou, eu fico feliz pra caramba, porque eu assumi alguns compromissos, principalmente com o terceiro setor, com as pessoas com deficiência, com as pessoas com paralisia cerebral, com as pessoas com síndrome de Down, os autistas, os idosos, as mulheres, os indígenas, os ribeirinhos. E onde eu passo, eu posso ver que eu estou tocando, mudando para melhor a vida delas. Aqui tem uma instituição que me deixou orgulhoso, aqui em Dourados. É a melhor clínica de atendimento de autista no Mato Grosso do Sul. Foram 4 casais que me procuraram há 10, 15 anos atrás, e que aquele sonho foi embalado por outras pessoas que vieram, e a gente construiu ali no Terra Roxa, do lado do CAI, com uma associação para cuidar de autista, e é exemplo no Mato Grosso do Sul. A mesma coisa está lá em Rio Brilhante, que eu lancei há pouco dia, o CER, Centro Especializado em Reabilitação, na PAI de Rio Brilhante, e vai ficar uma referência para o Mato Grosso do Sul. Vou em Maracaju, lançamos lá junto com o prefeito
e junto com o governador, um projeto que é construído tripartite, ou seja, deputado federal, governo do estado e governo municipal. Vai ser o melhor lar do idoso, a melhor instituição de longa permanência do idoso do Mato Grosso do Sul e talvez do Brasil, construída aqui em Maracaju. Então, tudo isso me alegra pra caramba e eu posso dizer que isso faz bem para a minha alma, faz bem para o cidadão Geraldo Rezende, faz bem para milhares e milhares de pessoas no país. Eu tenho muito orgulho. Quando eu chego em casa, minhas crianças, às vezes, dividindo o tempo, o pouco tempo que eu tenho para com minhas atividades, mas eles me abraçam e falam: papai, você é um herói, você muda a vida das pessoas. E é isso que eu tenho feito diariamente, apesar de muita gente não ter essa compreensão. Por que eu tenho tanta devoção? Porque eu me coloco, mais uma vez, eu tenho a chamada empatia, eu me coloco no lugar dos outros e tenho feito da minha atividade política exemplo de como deve ser político. Não fico lá xingando, tentando diminuir nem os de situação, nem os de oposição. Não fico lá buscando lacração. A política se transformou numa forma de lacração, ficando lives. Ou seja, quanto mais lives, quanto mais radical eu for, mais lives eu vou ter. Eu fico lá todo dia me perguntando o que eu posso fazer hoje para mudar a vida dos meus amigos, dos meus cidadãos, dos meus conterrâneos, da minha cidade e do meu estado. É isso que eu faço diariamente. Então, as várias atividades me deixam orgulhoso. Uma das maiores orgulhos que eu tenho é ter conquistado 6 creches para 6 aldeias, para as aldeias indígenas de Mato Grosso do Sul. 2 aqui para Dourados, uma para a aldeia Pirajuí, lá em Paranhos, outra para a aldeia Tecuiê, aqui em Carapó, e 2 em aldeias indígenas lá de Aquidauana, uma na Limão Verde e outra na aldeia Ipeg. Isso aí vai fazer com que indígenas dessas aldeias possam ser o que eles quiserem ser, como eu disse antes, e possam, através da educação, fazer a verdadeira revolução na vida deles. Então, para mim, em várias situações, eu fico, às vezes, bastante emocionado quando eu vejo algumas conquistas que a gente colocou as mãos andando. Uma das conquistas boas que aconteceu há 20 anos atrás, e que ninguém sabe, é a própria FGD. E dentro hoje do FGD, uma das coisas que me orgulha é passar ali no alto do Indaiá e ver uma residência que eu ajudei a construir, que tem 96 vagas para os estudantes pobres, negros, indígenas, tá? Estudantes das periferias das cidades aqui do entorno, e que não tinha como pagar um pensionato, Uma moradia. uma moradia digna. E aí, ontem, na posse do reitor, já veio o pró-reitor lá, nós precisamos fazer mais 96 vagas, mais um prédio, porque a demanda está enorme. E a gente... Isso aí por quê? Porque eu estudei na Universidade Federal, a Federal do Ceará, e lá eu morei em moradia estudantil. Eu sei como que isso faz mudança na vida das pessoas, porque eu próprio tive experiência que só pude fazer medicina quando eu morei numa residência, numa moradia estudantil, e eu não tinha como pagar uma moradia. Então, se isso aí vale, eu acho que vale demais. Então, por isso que eu me sinto orgulhoso. Não posso dizer para você, a conquista da universidade foi um marco, assim, uma conquista de uma entidade como a AGD, a Associação de Pais e Amigos das Crianças, dos Autistas da Dourados, como tem lá em Campo Grande, uma conquista extraordinária, uma participação, quando mais de 200 e poucos procedimentos foram feitos em um ano, através de emenda minha, para corrigir as fissuras lábio-palatinas nas crianças. Isso aí muda a vida da criança para que ela seja um adulto sem qualquer estigma no futuro. Então, tudo isso são eventos positivos.
e por eventos que me deixam feliz. Eu vou lá em Coxim, na segunda-feira, com o vice-governador, inclusive aqui de Dourados, Barbosinha. Nós vamos visitar uma clínica de hemodiálise, que teve a minha participação na busca do recurso para a construção, na troca das máquinas de hemodiálise, nas poltronas onde os pacientes deitam 4 horas para fazer a filtragem do seu sangue, e agora mais 1 milhão que eu vou entregar lá na segunda-feira para poder fazer toda a movelaria para ser uma clínica moderna, atender o SUS, mas melhor do que as clínicas particulares que existem em Dourados e que existem em Campo Grande. Deputado, o senhor mencionou, assim, são várias questões aí, né? Primeiro, essa questão da empatia, né? Da sua entender, né? E se compadecer junto com o próximo, né? E aí, nesse sentido, o senhor está completando o seu 6º mandato, né? Atualmente é pré-candidato ao mesmo cargo, ou seja, disputa a reeleição para deputado federal, para tentar o 7º mandato consecutivo, inclusive, né? Nesse sentido, com 71 anos, como o senhor mencionou, como que é essa relação, por exemplo, sua família, né? Sua família fala, continua, é isso mesmo? Já teve, em algum momento, o senhor falou assim, não, agora chega, não aguento mais, porque o senhor anda, né? O senhor mencionou agora há pouco que em um dia 4 cidades o senhor visitou. 6 cidades. 6 cidades, então assim, é muita coisa. Na semana passada, no dia anterior, tinha passado em outras 6. É muita coisa. Assim. Debaixo de chuva, com frio. Mas eu digo para você que é uma vida difícil. A gente tem também algum desgaste dentro da família, a cobrança, da maior presença. Mas a gente tenta conciliar. O pouco tempo que eu tenho, eu dedico muito a minha esposa, meus 2 filhos, ao casamento. Uhum. Tenho a minha filha, que quer agora me suceder, a Bárbara Rezende. Eu já pensei em parar, eu já tinha colocado que esse mandato que eu estou exercendo agora seria o último, e que eu deveria descansar, porque eu nunca descansei, eu nunca tive assim, umas férias prolongadas. Se tiver de trabalhar sexta, sábado, domingo, segunda, como eu fiz na Covid, que eu nem dormia no enfrentamento da Covid. Mas eu quero que esse seja meu último mandato e estou aí trabalhando a candidatura da minha filha deputada estadual, a Bárbara Rezende, para ela vir. Ela tomou gosto. Está gostando da política? Está muito. Está trabalhando bastante e eu acredito que ela tem condições de poder me suceder, para que eu possa descansar pelo menos agora nessa etapa da minha vida, fazendo aí o último mandato de deputado federal. Mas Deus é que nos encaminha, Deus é que constrói nossos caminhos, e eu espero conquistar um novo mandato e colocar minha experiência, o trânsito, não só em Campo Grande, mas o trânsito em Brasília, para continuar fazendo essas diversas ações que a gente tem feito ao longo da nossa caminhada. Deputado, durante a sua trajetória, né, o senhor sempre esteve presente no poder legislativo, né? Foi em 2016, o senhor fez a disputa à prefeitura de Dourados. De Dourados foi. Foi por pouco ali, né? Foi uma disputa bem acirrada, né? O senhor pretende, em algum momento, tentar uma disputa novamente para o executivo? Não? Não, eu já não tenho mais esse desejo. Eu me coloquei à disposição, a população entendeu dar oportunidade a outra candidatura, me coloquei à disposição, aceitei o resultado, mesmo inconformado, porque eu acho que poderia ter contribuído muito para a nossa cidade, mas eu sou um democrata, não só da boca para fora. Eu tenho a democracia como um sinônimo maior da melhor construção, de um melhor regime que até então
o homem construiu, democracia. Respeitar os adversários, mas respeitar resultados eleitorais. Então, eu não tenho mais a pretensão de disputar eleição majoritária aqui no Estado. Minha pretensão é conquistar esse mandato e tentar encerrar para poder passar para a Bárbara ou passar para outros a continuidade do trabalho. Mas quero mostrar que pode ser feita política diferente. A política não uma parcela expressiva dos políticos fazem, ou seja, tentam conquistar mandatos através de ações não republicanas, ou seja, angariam recursos vultosos, compram apoios políticos nas várias cidades do Estado e faz a política como se fosse mercadoria de quem paga mais, leva os votos. Eu respeito a cidadania e tento conquistar os votos através do meu mandato enquanto deputado federal. E quero passar isso para a Bárbara para que ela possa fazer um bom trabalho e construir esse tipo de atividade política. Atividade que eu aprendi lá atrás a gostar e que lá atrás nunca se fazia, nunca levava em consideração a quem vai pagar mais para ter o apoio de lideranças de vários espectros nas cidades. Eu sou daqueles que trabalham, que conquistam mandato em cima do trabalho que faço. Vamos fazer agora uma análise de conjuntura, deputado. O senhor pode fazer um panorama daquilo que o senhor acredita que está sendo a gestão aqui municipal, aqui de Dourados, a estadual e a nível nacional? Olha, aqui em Dourados, eu tenho uma posição muito clara. Eu não apoiei nenhum dos candidatos. Eu vi que o cenário aqui estava pobre de alternativas e fiquei distante do processo eleitoral. Tenho tentado ajudar através de recursos de emendas parlamentares, recursos de emenda de bancada, recursos junto ao governo do Estado, recursos que a gente conquista através dos projetos junto ao governo federal, tipo PAC, muitas ações. O atual prefeito, inclusive, herdou do prefeito anterior e, na minha avaliação, fez uma administração muito pífia, muito pobre, e que fez com que o povo lhe repelisse, ou seja, que o povo não o quisesse Para um outro mandato. E estou torcendo para que o atual prefeito possa fazer um mandato melhor do que o prefeito anterior. Me coloca à disposição, mas eu vejo muito essa questão de prefeito midiático, isso me chateia muito. Exemplo do prefeito Manga, lá de Sorocaba, interior de São Paulo, que é o prefeito TikTok. E aqui também me parece muito com esse tipo de nova atividade política, prefeitos midiáticos. Eu fico preocupado porque o dia a dia, o cotidiano do enfrentamento das demandas da população na área de saúde, a gente não vê modificação nenhuma. Na área de educação, a mesma coisa. Na área de infraestrutura, se não fosse o aporte do governo do Estado e da bancada federal, nada de novo estava acontecendo. Então, não tem uma marca do governo, a não ser essa de estar fazendo a pirotecnia política aqui na cidade. E junto ao governo do Estado, eu tenho visto o governo de Eduardo Rídio fazer grandes mudanças. O Estado é um dos estados que tem indicadores muito apropriados, indicadores que diferenciam das demais unidades da federação. Há, de fato, momentos marcantes aqui no Mato Grosso do Sul, há dados que mostram que o Estado é um dos estados que mais cresce no país, mas é preciso que o slogan "ninguém ficar para trás" efetivamente esteja presente no dia a dia da rotina do governo. Eu acho que precisa de uma política mais efetiva na área de saúde, na área junto às populações mais excluídas,
as populações mais vulneráveis, tipo a população indígena, a população de ribeirinhos, para que a gente possa construir um Estado que ninguém, de fato, fique para trás, que um Estado onde todo mundo possa crescer. O governo federal, essa disputa entre a esquerda radical e entre o bolsonarismo da extrema-direita, eu fico muito triste, porque eu sou um homem de centro e tenho, logicamente, a preocupação muito forte com o social, então eu fico muito aborrecido, incomodado em ver que as alternativas estão se afunilando e vão ficar de novo nessa divisão que acontece hoje no país e que, infelizmente, vai deixar o país dividido, como aconteceu no Peru recentemente, como está acontecendo na Colômbia também recentemente, o país dividido ao meio entre propostas ditas de esquerda e propostas ditas de extrema direita. O senhor fez uma troca, né? Nesse período da janela partidária. O senhor sai do PSDB, né? O partido o senhor já estava há um bom tempo, né? E vai para a União Brasil, né? O que se deu essa mudança nessa janela partidária? Porque aqui no Mato Grosso do Sul nós havíamos assumido o compromisso de ficar dentro do PSDB, eu com outros 2 parlamentares, e criamos uma chapa que possibilitasse a renovação dos nossos mandatos. Em determinado momento, os deputados, outros, resolveram fazer projetos para garantir o melhor espaço e garantir suas reeleições. Fiquei sozinho, e sozinho não dá para você construir uma nominata e se aventurar numa eleição, porque você pode ter uma votação expressiva, não atingir o chamado coeficiente eleitoral e ficar fora. Então, não restou a mim outra alternativa de ir ao atual partido, União Brasil, que me deu carta branca. Eu posso, é um partido de centro-direita, mas eu posso fazer voto de acordo com a minha consciência política. E tenho votado nas pautas sociais, nas pautas da saúde, na pauta da assistência social, na pauta de avanços que a gente conseguiu, como a humanidade conseguiu e que hoje há forças que tentam retroceder nesses avanços. Então, eu me posiciono. Um exemplo é a vacina. Eu sou radicalmente a favor da vacina. E tem gente que hoje contesta essa conquista extraordinária da humanidade. Então, é pauta que eu sigo. A construção do SUS. Todo dia eu estou lá defendendo a melhoria da saúde pública, porque há algumas pautas do governo federal que tem em mim também alguém que ajudou a construir o movimento sanitário nacional e que hoje tem por dever fazer votos para que esse sistema tão importante que o Brasil deu exemplo para o mundo, que é o SUS, continue a vigorar, se fortalecer, a ser construído diariamente. Então, essas pautas eu não arredo o pé, assim como a pauta de uma melhor qualidade de vida para os mais despossuídos, os mais vulneráveis, eu tenho sempre me posicionado favorável e às vezes as pessoas ficam questionando por que o Geraldo vota nessa pauta e não vota contra. Porque eu contra a pauta da chamada direita? Porque eu sou um homem que tem um compromisso muito arraigado, muito forte com o social. Não vou arredar pé de forma nenhuma, porque essa é a essência da minha natureza e do meu compromisso com o ser humano. O que é a pré-candidatura aí? Vou falar pré-candidatura, que nós estamos ainda seguindo as leis eleitorais nesse sentido, né? Mas o que a pré-candidatura do senhor se diferencia, na sua opinião, aqueles que estão colocando seus nomes enquanto pré-candidato? O volume de trabalho. Todos eles são incontestáveis em dizer, todo agente político. Quando se fala em Geraldo Rezende, pode ter muitos adjetivos. A gente
por parte de alguns que não gostam da minha forma de agir. Eu sou trabalhador, 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 tento resolver aquilo que me coloca na frente. Mas eu digo para você que onde eu passo, hoje eu granjeio apoios da parte da população que entende que a construção do seu voto tem que se dar em cima de compromissos feitos e compromissos realizados. Eu tive, nesses dias aí, várias demonstrações, pessoas que me tiveram como médico na hora do parto, pessoas que falaram comigo que nunca votou em outro deputado federal, há mais de 30 anos, vota no Geraldo Rezende, pessoas que me conheceram há pouco tempo que falam, olha, quando saiu o adesivo, você me leva 4, porque eu vou votar em você e vou fazer questão de botar meu adesivo, e meus 2 filhos que têm carro e meu marido, todos nós já conversamos e nós vamos fazer a defesa do seu mandato. E a gente passa em cada cidade, nessa pré-campanha, e eu ando muito, eu disse há pouco que teve dia que ontem eu fiz 5 ou 6 municípios, no dia anterior eu tinha feito mais 5, lá na região norte. E onde eu passo, a gente vê que existe um enorme carinho e que nossa campanha está bastante solidificada, principalmente naqueles que constroem o voto em cima de critérios. Esse me representa porque esse defende essa bandeira, esse, de fato, assume compromisso e cumpre. E onde eu passo, isso é muito evidente. Ontem eu estava lá em Naviraí, à noite, discutindo um hospital regional da região do Cone Sul. Tinha prefeitos, vários vereadores, lideranças das cidades aí do Cone Sul, e a gente está lançando uma ideia que as pessoas precisam abraçar da construção do hospital regional naquela região que existe ainda esse vazio na questão da assistência hospitalar. É a única região que ainda precisa de um hospital decente. Agora um espaço aberto para o senhor falar com aqueles que estão nos assistindo. Olha, dizer que o Geraldo Rezende aqui colocou a sua trajetória, colocou as suas conquistas e que depende fundamentalmente de quem vota consciente. Eu abomino o voto daqueles que são conduzidos sem nortear a construção do voto em cima da mudança de qualidade de vida da nossa gente. Enquanto eu estiver na atividade política, pode ter certeza que a gente vai fazer dela instrumento da melhoria da vida da sua família, a sua vida e a vida de todos que vivem na sua comunidade. E é esse o meu desejo, e um abraço a todos vocês, e fiquem bem atentos. Existem muitos que vêm só em época de eleição, e às vezes com postulações e com declarações que vão ser depois algoz de vocês mesmos. Esteja preparado, porque no processo eleitoral, às vezes, pessoas se mudam completamente para depois conquistar seu voto e ser seu algoz lá em Brasília, no Congresso Nacional. Esteja atento, avalie seu voto, avalie a importância. Não deixe que haja intermediário entre seu voto e o agente político. Veja a sua história, veja a sua vida e, acima de tudo, construa o voto balizado naquilo que você desejaria para você e para a sua família. Um abraço. Bom, quero agradecer a presença do deputado federal e pré-candidato ao mesmo cargo, Geraldo Rezende, pela sua presença aqui no nosso podcast, né, aqui o FolhaCast. Bom, esse foi mais um episódio do especial Eleições 2026. Quero agradecer a sua companhia. Até a próxima.